Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Adquira meu livro Afirmações que me faltavam, no link aqui no box de informações. Nele você encontra 950 afirmações positivas para diversas áreas da sua vida, como por exemplo, amor próprio, casa dos sonhos, vida financeira, alma gêmea, elevar a vibração e muito mais. Tudo isso no PDF Afirmações que me faltavam. Nunca mais deixe faltar aquela afirmação positiva na hora certa no momento certo. A palavra tem poder e as afirmações positivas te ajudam a criar seu mundo com muito mais amor, harmonia, prosperidade e glória. Link direto para compra, com valor promocional de fim de ano. Capítulo 28. Da formação de vosso caráter. Surge, agora, a questão: por que devo fortificar o meu caráter? Esta é uma questão que não posso responder, porque a cada um de vós devia eu dar uma resposta diferente, em vista das exigências de cada caso particular a que se subordinaria a resposta. Mas, depois de tudo, todos os que leem estes capítulos fazem uma boa ideia de seus pontos particulares de caráter, fortes ou fracos. Cada qual sabe as qualidades que necessita fortificar e as que necessita restringir. Cada qual conhece suas pequenas tendências nas linhas do caráter ou qualidades pessoais, porque foi forjado a esse conhecimento pelo contato com outras pessoas. Se considerais a arquitetura do caráter em vosso próprio caso, aconselho-vos a que façais um exame próprio, com lápis e papel, no qual ireis assentando o grau de desenvolvimento de cada qualidade particular, sem vos mostrardes para com vós mesmos brandos ou severos. Quando tiverdes feito isto, sabereis como proceder. Tereis, assim, dado a vós mesmos uma diagnose mental. Com isto, apresento-vos uma lista geral de qualidades, etc. como um auxílio nesta obra de autoexame, como uma base de arquitetura mental. Peço-vos que, ao fazerdes uso dela, façais a vós mesmos a seguinte pergunta: que grau desta qualidade devo eu possuir? E que respondais a pergunta com inteireza. Abaixo, dou-vos uma lista das faculdades usualmente apresentadas nas obras de frenologia, lista que muito vos auxiliará materialmente no preparo da relação de qualidades vossas. Cada faculdade corresponde a alguma qualidade de caráter possuída por vós e sobre a qual fazeis a pergunta mencionada acima. Sexualidade, idealidade, amizade, jovialidade, amor da vida, sentido de grandeza, apetites físicos, sentido de ordem, circunspecção, memória, firmeza, linguagem, fé, juízo sobre a natureza humana, ingenuidade, amor paterno, imitação, determinação, sensação de forma tenacidade, sensação da cor, secretividade, sensação de localidade, estima própria, gosto de música, esperança, comparação, simpatia, qualidades domésticas, sublimidade, amor de lugares, observação, qualidades combatentes, sentido de consideração, desejo de possessão, sentido de tempo, amor de celebridade, sentido de número, integridade, originalidade, veneração, conformidade. Cada uma das faculdades ou qualidades mencionadas acima podem ser aumentadas ou diminuídas pela prática dos métodos dados nesta lição. Autossugestão e visualização e a representação da parte. Este método triplo da formação do caráter habilitará qualquer pessoa a sobressair em uma ou mais das ditas qualidades. Lembrai-vos sempre, sem dúvida, que os métodos nomeados servem para estimular o crescimento das células nos centros, áreas e regiões particulares, em que a faculdade ou qualidade se manifesta. A causa imediata do crescimento das células cerebrais é o desejo de se manifestar individualmente,
desejo casado com esta lei da natureza, que produz o aumento físico ou crescimento mental de acordo com a necessidade. O desejo mais ardente, avivado ainda pela visualização e autossugestão, estimula os centros cerebrais que manifestam as qualidades desejadas, e fazendo assim, causam a produção mais rápida de novas células e o maior desenvolvimento das existentes. Depois, a representação da parte com suas manifestações físicas cria uma ordem direta sobre o cérebro por meio de manifestação, e o cérebro responde à ordem aumentando as células adicionais. Há em a natureza uma lei tendente a fornecer ao organismo o que ele necessita para o seu desenvolvimento e necessidade. O cavalo evolveu-se de um animal de pé de 3 dedos em um de um só dedo, em resposta às exigências de seu meio e às necessidades de sua vida. As aves de rapina têm garras e bicos adaptados às suas necessidades e desejos. Os animais ferozes têm grandes dentes, garras e a forma do corpo adaptada aos seus desejos e necessidades. E assim é tudo em a natureza. Lembrai-vos disto, que os animais mudam constantemente quando os lugares em que vivem se alteram, porque a natureza está sempre pronta a fornecer o necessário para seus organismos. Dá-nos a evolução muitas ilustrações deste fato, que sinto não poder mencionar aqui. Se uma parte do corpo entra a ser desacostumadamente empregada, cansa-se e a natureza envia-lhe os seus aumentados socorros de nutrição e desenvolvimento, de maneira que o animal pode achar em tempo conveniente e com facilidade aquilo de que necessita. O mesmo se observa entre as células cerebrais. Pedi à natureza um aumento de poder em certas linhas e ela responderá ao vosso pedido. E o modo de fazer o pedido de novas células cerebrais para manifestação de certas qualidades a um grau maior é seguir os métodos dados aqui: autossugestão, visualização e representação da parte. Julgo que compreendeis agora não só o como, mas ainda o porquê da matéria. É impossível, no espaço de poucos capítulos, dar uma ilustração minuciosa do desenvolvimento de cada faculdade mental separada. Fora para isto necessário um livro maior. Mas dei-vos os princípios gerais e direções para resolverdes o resto do problema. Apresentar-vos-ei, todavia, instruções especiais para o desenvolvimento das qualidades particulares mais necessárias ao indivíduo dinâmico mencionado nos capítulos que tratam da influência pessoal. Antes de passar à última fase mencionada neste livro, digo-vos que não só podeis formar o vosso caráter pelos métodos dados, mas ainda os dos outros pelos métodos aplicados nas formas de tratamento sugestivo. Isto é o que acontece particularmente no caso das crianças, cujos caracteres são extremamente plásticos e se prestam prontamente a ser modelados. Não me é necessário tratar aqui minuciosamente deste assunto, porque em meus capítulos sobre sugestão mental e terapêutica mental, bem como na presente lição, dou os princípios de tal tratamento e os métodos aplicáveis ao mesmo. Confio em que prestaste suficiente atenção no que ensinei sobre a compreensão e aplicação desta forma de tratar a outros. Aplicai os mesmos princípios. Em adição a estes, podeis, com vantagem, usar os tratamentos pelas correntes mentativas, que tenderão a induzir a mente da outra pessoa o estado mental desejado, que, com o tempo, resultará na produção de novas células cerebrais precisas no estabelecimento da cura mental do caráter. Tratando de mudar o caráter de outros, fazei exatamente como se tratasseis no caso de uma doença física. O princípio é o mesmo, porque a desordem nasce de coisas fundamentais similares. Em ambos os casos, lembrai-vos de que tratais da mente. Passemos a considerar a individualidade dinâmica. Vimos aquilo a que ele se assemelhava, vejamos, agora, se podemos assemelhar-nos a ele. Os métodos dados no presente capítulo e o que imediatamente o segue pertencem a esta obra, sem dúvida. Fornecemos uma imagem mental do indivíduo dinâmico e vejamos quais são as qualidades que ele possui. Depois aprendemos a desenvolver e cultivar essas qualidades. Nosso indivíduo dinâmico possui um desejo forte. Sabe como querer uma coisa de modo certo. Não pede uma coisa nem suspira por ela, quando quer. Todos pensamos que desejamos as coisas, mas as pessoas, na sua maioria, as desejam de um modo imperfeito. A chama do desejo arde-lhes fracamente, dando-lhes pouca luz ou calor.
Uma das primeiras coisas que haveis de notar quando vos encontrardes com certos homens que fazem as coisas no mundo é que eles estão cheios de um desejo intenso, vivo, ardente, forte, faminto, voraz, que os impele a fazer ação com maior esforço, que lhes faz exigir as coisas em vez de as pedir simplesmente. Mesmo entre os animais que havemos por fortes e violentos, achamos que esta qualidade de desejo é imperiosa quando mais os impele ao movimento e ação. Por outra parte, achareis uma falta da mesma qualidade entre as espécies de animais que são apanhados e devorados pelos outros. Esta classe de animais de desejo fraco dá-nos a ideia de que são sem vigor e sem espírito. O mesmo se observa entre os homens. Ninguém faz ou consegue alguma coisa, a menos que se não encha de um forte desejo por esta coisa. Se um homem sente fome de realizar certa coisa como ele sente o apetite urgente de se alimentar, fará certamente esforços por satisfazer o tal apetite ou fome. Pensai no que faríeis por matar a vossa fome. Ora, estes homens sentem o mesmo desejo das coisas como se tivessem fome delas. O desejo é uma forma de fome. O homem que tem maior fome de uma coisa é justamente o que manifesta maior força de desejo e maiores esforços para alcançar essa coisa. Caíram as pessoas no hábito de falar e julgar do desejo como uma qualidade egoísta, baixa, indigna, própria do animal. Elas, porém, só veem um lado da verdade e se iludem pensando que veem toda a coisa. Procuram desculpar-se quando falam de altos desejos, aspiração, ambição, ardor, amor e outros muitos termos similares, mas essas coisas são meramente o nosso velho amigo desejo com um novo nome. Dou-vos aqui umas poucas palavras com que designam algumas formas de desejo. Aqui estão: vontade, apetite, precisão, necessidade, exigência, mente, inclinação, tendência, propensão, ânimo, parcialidade, pendor, predileção, disposição, aquiescência, gosto, amor, afeição, deleite, anelo, paixão, solicitude, ansiedade, aflição, cobiça, aspiração, ambição, ânsia, ardor, apetência, fome, sede, veemência, ardimento, etc., etc. Quão formidável é a lista! A verdade é que todo sentimento que incita o homem a qualquer sorte de ação é uma forma de desejo. Sem desejo a ação se anularia. Toda ação é precedida por um desejo inconsciente. Mesmo aqueles que renunciam ao desejo e que alegam tê-lo vencido absolutamente, respondem a uma forma de desejo mais sutil. Como é isto? Perguntais. Bem, simplesmente porque levam o desejo de não desejarem certas coisas. O desejo está no fundo da renunciação, no fundo de todos os desejos, eis porque eles desejam renunciar. Assim deve ser sempre, pois o desejo é uma lei fundamental da natureza e se manifesta continuamente. O desejo manifesta-se não só no fazer as coisas, mas ainda na abstenção de fazer as mesmas coisas. Deseja um homem fumar e outro não. O desejo está em ambos os casos. Falta de desejo para fazer certa coisa significa simplesmente um desejo de seguir um curso oposto de procedimento e ação. E assim é. O desejo manifesta-se em todas as ações e em todas as abstenções de ação. Nada foi feito, criado ou manifestado sem desejo. Os próprios átomos manifestam desejos em suas combinações. E, assim, todo o universo saiu da operação da lei do desejo e da lei da vontade, fases de uma só lei. O desejo fundamenta toda a vida e fica no centro da própria vida. Quanto maior é a manifestação da vitalidade, maior é a força do desejo. Lembrai-vos, porém, que há desejos sábios e desejos ignorantes. O indivíduo dinâmico aprende a discernir entre os desejos sábios e os desejos ignorantes, entre os bons e os maus, e leva a sua vida em boa harmonia. Examina seus desejos, escolhe os bons e sábios e descarta os maus e ignorantes, depois passa a desenvolver os que elegeu. Como desenvolve nosso indivíduo dinâmico seus desejos, quando o desejo em si mesmo não é uma faculdade mental separada, mas, em vez disso, se manifesta em toda a faculdade? Ele mantém uma imagem mental das coisas que deseja e a força de desejo, e rompendo de seu interior, manifesta uma energia cada vez maior,
conforme o estímulo. A força de desejo está na pessoa sempre associada com o poder de vontade, mas carece de um incentivo para entrar em ação, precisa de um estímulo para se manifestar. É uma lei muito conhecida de psicologia, que o desejo flui e se manifesta em resposta a um objeto. Este objeto de desejo é sempre alguma coisa que dá prazer, satisfação ou contentamento ao indivíduo, ou, de outra sorte, que o livrará de alguma dor, descontentamento, desconforto ou desgosto imediato ou remoto e, algumas vezes, indiretamente, isto é, a satisfação ou a dor podem ser ocasionadas pela satisfação ou dor imediata ou remota, ou por uma pessoa porque a pessoa original se interesse. Quanto mais clara for a imagem do objeto desejado, tanto maior será o grau do desejo manifestado, havendo igualdade nas demais coisas. Uma criança enche-se de descontentamento, deseja alguma coisa, mas não sabe o que deseja. Pensa em um brinquedo e começa a nutrir um desejo mais forte. Depois vê o brinquedo e seu desejo se faz mais intenso. Pode alguém sentir fome em 1 grau, mas quando vê algum objeto de gosto particular, sua fome for-lhe-se mais intensa. Assim é que, se uma pessoa continua a apresentar ao seu desejo a sugestão e a imagem mental de algum objeto, põe-se-lhe aquele arder com maior força e atividade, e deste modo pode ser cultivado e levado a maior grau. Sabeis que por esta via pode um homem despertar desejos a um outro, pela sugestão, apresentando-lhe, em conversação, a imagem mental ou objeto, etc. Não aprendemos à nossa custa que só à vista de uma coisa em que não pensávamos, começamos a arder em desejos por ela? O livreiro toca a esta fibra do nosso caráter e o mesmo faz o comerciante pelo abarrotamento de suas amostras. Lembrai-vos do que eu vos disse nos capítulos sobre sugestão, acerca dos vendedores de mercadorias, ponto este importante para despertar desejos nos fregueses e igualmente do que vos disse a respeito do anunciante. Esta dieta fundamenta todas as formas de influência sugestiva e se manifesta, todos os dias, em nossas vidas. Se, pois, isto é assim, não vedes que, pela autossugestão, podeis despertar em vós o mesmo grau de desejo que outros despertam em vós e vós em outros. O método triplo, de autossugestão, visualização e desempenho da parte, desperta-vos o desejo. Pela autossugestão criareis em vós o desejo. Dizei a John Smith, parte vossa, quanto ele deseja isto ou aquilo, quanto aspira a isto ou aquilo, quão forte é a sua ambição por isto ou aquilo. Visualizai o objeto, a coisa desejada, até que a possais ver clara e perfeitamente. Vede-vos como possuidor dela, ou como tendo-a alcançado. Conservai convosco esta imagem mental, pois ela levantará a vossa força de desejo. Fazei a ideia de que caminhais de modo certo para a posse do objeto desejado. Cultivai, depois, as ações e o procedimento do homem que chegou a possuí-la. Se procurais êxito, agi como um homem de êxito. Já não preciso dizer-vos a razão disto, depois dos ensinos que vos dei. Em conclusão, torno a lembrar-vos que os objetos deste desenvolvimento de desejo são: primeiro, o emprego da vontade. Segundo, a atividade da força de desejo em caminho de atrair. O que escrevi nos capítulos precedentes sobre a força de desejo. Não desprezeis levianamente esta parte da matéria. Ela é muito importante. O desejo e a vontade são duas fases do poder mental, e deveis desenvolver ambas, a fim de alcançardes os melhores resultados. Conservai a chama de desejo reto brilhando ardentemente. Alimentai suas lâmpadas com as ideias dos objetos de desejo pela autossugestão, visualização é ação. Lembrai-vos das minhas últimas palavras acerca do desejo. A primeira coisa para alcançar ou fazer coisas é desejá-las ardentemente. Um desejo forte, ardente e aguçado, desembaraçará o caminho do êxito, levar-vos-á a pessoas e coisas necessárias ao vosso contentamento e atrairá para vós pessoas, coisas, circunstâncias, meios, etc., necessários à vossa satisfação. O desejo é a alma da lei de atração. Consideremos, agora, o segundo atributo do indivíduo dinâmico. Ele tem o poder da vontade. Nosso homem é um exemplo de vontade ativa. Está cheio de força de atração.
É determinado. Usa de sua vontade sobre sua mente como um artista de seu cincel sobre o duro metal. Isto é, faz que a vontade lhe cause cada vez mais fundas impressões até que obtenha o que deseja. Já vos falei de como a vontade é posta em operação por instigação do desejo. Quando desenvolveis e cultivais o desejo, desenvolveis e cultivais ao mesmo tempo o poder da vontade. Não preciso repetir esta parte do processo. Já vos disse isso no capítulo em que tratei do desejo. Mas há outro dentro a respeito do uso da vontade para o qual devo chamar vossa atenção. É o ponto de sua aplicação e manifestação determinada. É muito bom ter uma forte vontade, mas a vontade não aproveitará em nada para vós, a menos que a não saibais aplicar. O segredo da vontade resoluta assenta na determinação e persistência. A primeira coisa a adquirirdes é a capacidade da atenção. Referem-nos alguns escritores psicólogos que uma atenção tenaz é um dos fatores mais fortes para o cultivo da vontade. Deveis, pois, adquirir a tenacidade da atenção, isto é, a arte paciente de fixar vossa atenção sobre uma coisa até que se realize vosso propósito. Deveis aprender a fazer uma coisa inteira e completamente. Deveis aprender a concentrar vossa vontade sobre uma coisa, sem deixar que ela se distraia ou vagueie até que lhe o permitais. Deveis cultivar a estabilidade, a decisão, a perseverança, a tenacidade e a firmeza. Podeis fazer todas essas coisas pelo método triplo dado nesses capítulos. Toda qualidade é capaz, de algum modo, ponto de cultivo e desenvolvimento. Podeis fazer essas coisas se o serdes fortemente. Em primeiro lugar, instigai vosso desejo a completar a tarefa, depois empregai a vossa vontade no sentido de a fazerdes e fazei-a. Outros muitos fizeram essas coisas e vós, se é que sois indivíduos e não meras sombras do passado, podeis também fazê-las. Dou-vos, agora, um conselho sobre o desenvolvimento da vontade ao qual peço presteis toda a vossa atenção. A primeira coisa a fazer no cultivo do poder da vontade é vencer os velhos hábitos da vontade fraca e substituí-los por novos hábitos da vontade forte. Esta questão de hábito é a mais importante, porque todos nós somos, mais ou menos, escravos do hábito. O hábito é uma segunda natureza e, muitas vezes, causa-nos impulsos muito mais fortes que os de nossa natureza ordinária. A fim de desenvolverdes a vontade dominadora, deveis cultivar alguns hábitos novos. Passo, agora, a falar dessas coisas. As regras seguintes para o desenvolvimento de hábitos novos ser-vos-ão de grande benefício, se as estudardes cuidadosamente e as puserdes em prática. Regra primeira. Alcançai domínio sobre vossos instrumentos físicos de expressão e sobre a expressão física relacionada com o estado mental que procurais desenvolver. Por exemplo, se procurais desenvolver vossa vontade nas linhas de confiança própria, segurança, coragem, etc., o primeiro passo a dardes é dominardes os músculos pelos quais as manifestações ou expressões físicas desses sentimentos se mostram. Tentai dominar os músculos de vossos ombros de modo que os possais mover para trás, valentemente. Notai a atitude inclinada da falta de confiança. Depois, dominai os músculos pelos quais mantendes vossa fronte erguida com vossos olhos altivos olhando o inundo de face. Dominai os músculos das pernas pelos quais podeis andar firmemente, como um homem positivo. Dominai os órgãos vocais pelos quais podeis falar em tom vibrante, ressoante, que desperta atenção e inspira respeito. Conservai-vos fisicamente bem, a fim de manifestardes estas formas exteriores de vontade, desembaraçareis o caminho da manifestação de vosso poder mental. Assim tomareis a obra da vontade muito mais fácil. O poder mental dar-vos a vontade de fazer estas coisas, mas vós deveis estar preparados para usar dela. Prestai atenção a essas formas exteriores de expressão até que adquirais o hábito de fazer delas vossa segunda natureza. Regra segunda. Aprendei a concentrar-vos. Pela concentração chegareis a focalizar vossa vontade sobre algum objeto desejado, e de start chegareis aos melhores resultados. Pelo uso de vossa vontade, torná-la-eis atilada, como dizem os orientais. Isto é, escolhei uma coisa por objeto de vossa vontade e focalizai-a nele.
Lançai de vossa mente as ideias e pensamentos em desarmonia com uma só ideia sobre a qual concentrais a vossa vontade. No princípio, bem faríeis em evitardes o convívio das pessoas que tendam a distrair-vos da ideia principal. Mas, em pouco tempo, interporeis vossa resistência a quaisquer distrações e lançá-la-eis de vós com uma ordem mental. Nesta educação de vossa vontade, achareis que ela está sempre mais pronta a se desviar do objeto do que a se concentrar nele. Deveis aprender a superar essas tentações, ainda mesmo que chegueis a proceder como Ulisses, que aconselhou aos seus companheiros que tapassem os seus ouvidos com cera para que não fossem fascinados pelo canto das sereias. Regra terceira. Para adquirirdes um hábito de vontade, usai sempre repetir o esforço da vontade ao longo das linhas do hábito. Exercitai mais a vossa vontade. Todas as vezes que fizerdes uma coisa com mais facilidade, repeti-a, porque o hábito se tornará mais firmemente estabelecido. O hábito é uma forma de impressão, e quanto mais gravardes o cunho de vossa vontade na cera de vossa mente, mais funda se fará a impressão. Exercício, 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 prática, prática, prática. Regra quarta. A maior luta é no princípio da prática ou formação de um novo hábito de vontade. Aqui a pessoa tem que lutar com todas as suas forças, mas ganha a primeira batalha, passa a sustentar uma luta moderada que se torna finalmente muito leve. Importa que vista uma fina armadura e empunhe a sua espada com força na primeira investida. Se parar para fumar ou beber, por exemplo, achará que 3/4 da luta se condensaram na primeira semana, se não no primeiro dia. Lembrai-vos do caso de Rip Van Winkle, com o seu bem, este copo não se conta, ele nunca pôde ganhar a dianteira. Acautelai-vos de cometer uma simples falta no primeiro arremesso, porque ela faz perder ao homem mais do que poderia ganhar todo dia de êxito. Desde que vossa vontade adquira um hábito, evitai cometer uma só falta pela razão que expus acima. Comparou certo escritor muito versado nesta matéria, esta falta com um rolo de corda que um homem procura fazer. Cada volta do rolo desenvolve mais corda que a que muitas voltas podem conter. Regra quinta. Tentai fixar o hábito como uma impressão mental por todos os meios possíveis. Quando este hábito se tornar firmemente impresso em vossa mente, achá-lo-eis mais natural e tanto mais fácil de levar, quanto mais difícil de torcer de seu caminho. Construís, assim, vossa segunda natureza, lembrai-vos. Regra sexta. Reflete antes de dar um passo definitivo e assegurai-vos de que estáis em caminho reto, depois prossegui. Examinai bem uma coisa antes de vos abalançardes a ela. Beneficiai-a com o vosso juízo e não com o juízo dos outros. Usai da vossa razão e juízo porque os tendes. Mas, uma vez que decidistes que, em a fazendo, fazeis um bem, então deveis aprender a levá-lo a cabo. Aprendei a pegar do arado e não olhar para trás. Aprendei a dirigir vosso poder mental e de não vos servir dele antes de bem saber manejá-lo. Tudo isso significa domínio das paixões e emoções. Guardai-vos de vós mesmos, bem como de serdes influenciados por outros, pois agireis conforme os vossos desejos. As crianças, os selvagens e os indivíduos não desenvolvidos manifestam pouco ou nada do domínio sobre seus desejos, e, sendo afetados mais pelas ondas externas do que pelas internas, deixam a sua vontade flutuar sem norte. O indivíduo deve aprender a reprimir, isto é, a moderar, restringir, conter, vedar, proibir, etc., os estados e sentimentos emocionais. Assim fazendo, empregará sabiamente o seu poder mental quando julgar a propósito. Empregai o vosso poder mental quando tiverdes um fim certo e um objeto digno. Não deixeis que outrem o empreguem por vós, nem façam que o empregueis em resposta a um sentimento de capricho, de desafio ou desordenado. Um conselho proveitoso é dado pelo professor Oftin nestas palavras. Ainda mesmo que não possamos impedir que nasça um sentimento, podemos, contudo, impedir que se espalhe, não deixando aos movimentos que o acompanham a liberdade de aumentarem. Em outros termos, contendo-se a ação física, o sentimento morre. Esta ideia de expressão física corre parelhas com a ideia de estados mentais em todo o campo da psicologia.
Regra 7ª. Enchei a vossa mente de imagens da coisa de que desejais fazer um hábito, pois, assim fazendo, alimentais com óleo a chama de vosso desejo, e o desejo é a causa da manifestação da vontade. O desejo feminino pede e a vontade masculina procura satisfazer as exigências de sua companheira na direção indicada por ela. Por isso, quanto mais ela vê o que há nela, mais pede, e quanto mais pede, mais ardentemente aspira a se satisfazer. Pôs-vos os olhos no fruto e disse a Adão que o fruto era bom e que o comesse. Adão o comeu e o pecado se fez. Mas esta regra tem um lado bom e outro mau. Aplica-se em 2 caminhos, mas o sentido e o princípio em que assenta são os mesmos. Regra 8ª. Adquiri o hábito tantas vezes e tão bem quanto possível. Aprendei a executar os movimentos até que a parte se torne perfeita e facilmente executada. Não necessito dizer outra vez aos estudantes a razão disto, pois iria martelar em velha história. Regra 9ª. Esforçai-vos por fazer coisas desagradáveis. Isto fortificará poderosamente a vossa vontade. Em que condições cairiam os vossos músculos, se não fizesseis uso deles? E qual será a condição de vossa vontade se nunca a exercitardes fazendo alguma coisa que vos desagrade? Ninguém, nem mesmo o mais fraco, pode fazer uma coisa aprazível, agradável, sem oposição ou resistência. O verdadeiro homem, ou mulher, faz as coisas apesar de qualquer resistência externa ou interna. Quando um homem aprende a dominar-se, isto é, a dominar os seus próprios sentimentos, se faz capaz de dominar o mundo exterior. Antes disso, nunca. Por esta razão, não deixeis de executar a obra desagradável, porque, fazendo-a, adquirireis o músculo mental, que é outro nome com que se designa a vontade. O professor James, o eminente psicólogo, aconselha os seus leitores a exercitarem-se em fazer algumas coisas particulares, pela simples razão de não quererem eles antes fazê-las. Seja mesmo a tarefa mais simples como a de levantar-se e deixar o assento em um carro, quando desejais retê-lo. Compara o professor James este ato com o de fazer um seguro sobre a propriedade. Quem assim faz, acumula forças para um dia de necessidade. Diz-nos ele que quem se educar neste princípio poderá manifestar o poder mental. Tratando de um tal homem, diz o professor Alec, enquanto outros gritam por causa do leite derramado, o possuidor de tal vontade se põe a ordenhar outra vaca. Os que alcançaram grandes êxitos, em quase todos os casos, educaram a sua vontade de modo tal que podem executar uma tarefa difícil ou desagradável, com pouco esforço. Tais homens adquiriram o hábito. Quando um homem aprende a dizer sim ou não a si mesmo, sabe dizer sim ou não a outros, com a maior força. Regra 10ª. Cultivai a fixidez de propósito. Um homem de força aprende a antever um objeto e a desejá-lo ardentemente, e depois que fixa no tal objeto a sua vontade, dirige-se para ele em linha reta. Não importa, porém, que ele se desvie da linha reta por circunstâncias não previstas, nem quanto tempo pode enganar-se, ele tem sempre na mente o que procura e está certo de alcançar. Os homens cataventos manifestam pouca vontade e não realizam nada na vida. Os homens de êxito conhecem o que querem, tendo-o firme na mente. Podem gastar muito tempo para o alcançar, mas uma vez determinados, chegarão ao fim desejado. Estas qualidades se adquirem com grandes trabalhos, e poucas pessoas as possuem. A maioria cansa-se na luta e desaparece da raça sem as adquirir. Elas associam-se com as qualidades do domínio próprio que levam o homem aos seus fins, por maiores que sejam os obstáculos que outros, no princípio, lhe levantem. Concentrai-vos na firmeza de ânimo e cultivai-a. Facilite sua vida.